Esse símbolo que o pessoal faz da elite é um símbolo que vem da Igreja Católica. E olha só, quando fala a palavra os Illuminatis, você sabe a origem dos Illuminatis? A palavra Illuminatis é plural de Illuminato. Quem que recebia esse nome, Illuminato? Eram os batizados no início do cristianismo. Eram chamados de Illuminato. O grupo desses batizados era Illuminatis. Um dos exemplos mais emblemáticos do sincretismo é a definição, por exemplo, do dia 25 de dezembro como a data de nascimento de Cristo. Coincidindo com o quê? Com a celebração do Sol Invictus. Festividade ligada ao renascimento da luz. Da mesma forma, a iconografia cristã passou a incorporar elementos o quê? Solares, como auréolas e representações luminosas, aproximando a figura de Cristo de símbolos que já eram familiares para as pessoas em Roma, para o cidadão ali. E além disso, os templos pagãos foram convertidos em igrejas, e antigas devoções locais foram adaptadas à veneração de santos. Mais do que um fenômeno religioso, esse processo ele atendeu a interesses práticos de expansão e governança. Por quê? O Constantino viu isso como uma oportunidade de estender o Império Romano ao infinito, basicamente, com essa crença. E foi a coisa mais inteligente, talvez, que algum governante já fez. Foi essa passagem entre o poder de um governo que tem conquistas militares, que tem que administrar uma população, para o governo das mentes mesmo, da consciência. E isso é a maior coisa que pode ser pensada. É claro que ele não deve ter planejado isso sozinho, porque para fazer tudo isso ele precisava do apoio da nobreza. E isso vocês vão entender melhor na próxima aula, que vai falar da nobreza negra e sociedades secretas. Porque existia uma nobreza em Roma que queria isso, queria essa paz, entendeu? De poder influenciar o mundo inteiro de uma forma mais consciencial, vamos dizer assim, né? Penetrando nas mentes. E a questão do sincretismo, ela se coloca como uma questão prática, né, de expansão e governança, porque facilita a conversão das populações e garante a estabilidade institucional do império e depois, por isso que os reis não vão pensar duas vezes antes também de admitir essa experiência, né, dentro dos seus reinos, porque aquilo é uma experiência de organização, né, de uma cultura toda em comum que veio do Império Romano. Então eles vão se aproveitar dessa estabilização também da população. E assim, o cristianismo romano, ele se consolidou não só pela fé, né, pessoal? Mas ele também se consolidou com uma estrutura de poder que acabou integrando as tradições antigas. Eu sei que você é inteligente e não vai ficar aí, ai meu Deus, e agora? Não. Você tem que pensar nas coisas de forma prática, como a elite pensaria. Isso faz todo sentido. Você incorpora as tradições antigas numa religião institucionalizada pelo Estado, e ali, a partir disso, você tem uma organização social muito melhor do que a que estávamos vendo anteriormente, que vocês viram, que só gerou conturbação dentro de Roma, dentro do Império Romano. Né? O Império Romano, desde que o cristianismo se instalou em Roma, o Império Romano começou a decair a partir da instalação do cristianismo. Então, precisa assistir a primeira aula para entender melhor essa passagem de cetro, né? E quando eles integram essas tradições antigas, eles acabam influenciando profundamente a cultura, a política e a organização social ao longo dos séculos, porque pegaram tudo que existia ali, montaram uma coisa só, e tudo que aparecia de novo eles integravam naquela coisa só. Então, nós temos esse sincretismo aparecendo, por exemplo, tempos mais tarde, com a chegada dos cristãos aqui na América, essa integração também, nós vimos essa integração, por exemplo, com os nórdicos, né? Essa integração ela vai acontecendo sempre, é uma forma de você aniquilar a cultura anterior, né? Simplesmente deixando que uma cultura mais ou menos parecida floresça. Então, o Constantino disse que antes dele assumir o poder como único imperador em Roma, em uma batalha que ele teve contra um adversário dele chamado Machense, um dia antes dessa batalha, que ele sairia vencedor, ele viu uma cruz no céu.
E essa cruz, segundo os cronistas cristãos, teria favorecido a vitória dele e também teria feito com que ele favorecesse os cristãos logo após essa batalha e logo após ele assumir o poder completo no Império Romano. Então, o que vocês estão vendo na tela, do lado esquerdo, é uma cruz da época da Suméria, que é a cruz de Anu, que também pode significar céu em sumério. E do lado direito, como está escrito aí, essa é a cruz de Constantino. Então, Constantino não viu uma cruz de crucificação, que seria basicamente o que teria causado a morte de Jesus. Não foi isso que ele viu no céu. O que ele viu no céu foi o asterisco de Anu, com alguma modificação, porque não pode ser absolutamente igual, apesar de que nós vamos ver coisas idênticas, mas no caso aqui ele não podia fazer igual. Mas aonde ele se inspirou para fazer esse tipo de cruz, já que isso aqui não é, notoriamente não é uma cruz. Vamos falar bem a verdade, é um símbolo. E onde ele se baseou para fazer esse símbolo? Ou para criar esse símbolo? Vamos dizer que essa história tenha sido criada na Idade Média pelos monges, vai, que Constantino não viu nada no céu, isso foi uma história criada depois. Tá. Onde eles criaram esse símbolo? Baseado no quê? Então fica óbvio que aqui nós vemos um símbolo Anunnaki, né, claro, no catolicismo mesmo, né, porque até hoje essa cruz é utilizada. Aqui no caso, nós falamos bastante de Mitra, né, do deus Mitra, o deus solar. E por uma coincidência do destino, né, que não é coincidência, eles explicam que essa palavra é uma palavra grega, Mitra, que nada tem a ver com Mitra, mas será que nada tem a ver com Mitra? Claro que tem, né, pessoal? Então nós vemos novamente uma referência ao Mitra no próprio chapéu do Papa. Na Suméria e na Babilônia, a cabeça de peixe vestia um sacerdote chamado Apikalu. Apikalu era um grupo de 7 sábios que existiam no mundo antes do dilúvio. Os Apkalus saíam da água ou com roupa de peixe ou com uma aparência humanoide, meio peixe, meio homem, né, para ensinar as pessoas. E eles eram enviados por Enki. Enki, que é o senhor do submundo, das águas do submundo. É de lá que o Enki vem, das águas do submundo. E o símbolo de Enki era o peixe. Então também nós vamos ter aí outros nomes para essa cabeça. Essa cabeça acabou sendo Dagon para os filisteus, Oanes para os babilônicos, mas o nome correto inicial era Apkalu, na Suméria. Era um traje usado também por sacerdotes que ensinavam as pessoas. É Dagon, é Oanes, é Apkalu, mas o original é o Apikalu. Tudo ligado ao que vocês estão vendo aqui embaixo, ao peixe. Então vocês também vão ver várias tábuas sumérias, representações, ilustrações de Enki sendo representado por um peixe. Aqui nós vemos uma mistura, né, de Sol Invictus com Mitra. Isso aconteceu, esse sincretismo também, tá? Do Sol Invictus com mitraísmo em Roma. Na verdade, o Sol Invictus ele vai surgir, né? Ele vai ser uma espécie de evolução do mitraísmo trazido pelos soldados romanos. O que vocês estão vendo nessa imagem é Mitra vestido como um imperador romano. O símbolo da águia é um símbolo romano. E aqui escrito em latim, Solis Santíssimo Sacrum, consagrado ao Santíssimo Sol. Então nós vemos a coroa solar aqui atrás. E você, na hora, vai matar a charada. Peraí. Em toda igreja católica que eu entro, tem um sol dentro. Então, quem não. Eu não vou fazer que nem eu fiz em outras lives. Quem entrar numa igreja e não encontrar o sol representado dentro da igreja, me manda uma foto. Porque todas têm. Inclusive, algumas parecem palácios romanos, algumas coisas assim, né? Mas todas têm o sol dentro. E isso está muito bem representado no que foi definido pela Igreja Católica como o seu Deus, ali no Concílio de Nicéia. Quando eles definiram Jesus como Deus, a Santíssima Trindade, essa ideia venceu no Concílio de Nicéia. E a partir daí, quando eles disseram que ele era um Deus, Jesus era um Deus, eles começaram a colocar o sol atrás da cabeça. Em qualquer barbearia, boteco que você entrar, você vai achar uma imagem de Jesus com o sol atrás da cabeça, em qualquer lugar. E isso não é uma coisa nova, ou uma coisa que surgiu da fé, e etc, 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 como fazem você acreditar. Não.
Isso é simplesmente uma migração de símbolo, é o que a gente chama de sincretismo. E na maior cara de pau, os jesuítas colocaram, porque assim, por que eu falo na maior cara de pau? Porque os jesuítas, eles têm cultura suficiente, até maior que a minha, para saber o que eu estou falando. E mesmo assim, eles escolhem o que como símbolo deles? Um sol. E um sol muito parecido com o sol que nós estamos vendo de Mitra. Como nós vimos, os sacerdotes babilônicos de todo o Oriente Médio, eles tinham o costume de se vestir como um peixe. E com o advento das cruzadas, muitas dessas ideias foram trazidas principalmente pelos cavaleiros templários para Roma. Então, como nós vimos, né, a própria Mitra foi incluída em 1200 e pouco, essa cabeça de peixe, nós encontramos a data, na época das cruzadas. Então, aquela cabeça de peixe não estava no ano 400. Ela veio aparecer em 1200. Então, quando nós pensamos em Vaticano, Igreja Católica, você tem que ter um pensamento temporal de bastante passagem de tempo, de bastante tempo. Então, esse símbolo do peixe, nós não temos certeza exatamente quando ele é colocado, mas dizem que vem dos primeiros cristãos. E isso é muito interessante. E, assim, nós temos que imaginar que esses primeiros cristãos, eles vêm também da região ali de Israel, né? Onde está Israel hoje em dia, etc. Então, muito influenciado pela Babilônia. Então, essa miscigenação ela acontece mesmo, esse sincretismo é o nome correto. Esse daqui é um símbolo extremamente importante. Bom, é o símbolo mais importante do cristianismo, né, do catolicismo, é a cruz. Contudo, vejam só a cruz templária, aqui, a figura 4, é a cruz templária, que é idêntica à cruz que está no peito de uma deidade, de uma escultura da Babilônia, que aponta para os astros. O mais revelador é o próprio asterisco que tem na praça, que notoriamente é o símbolo de Anu. A cruz de Anu. Então começa sendo representado como um sol, veja só, tem exatamente uma cruz no meio, né? Cruzando ali no meio. No meio está o obelisco, que é dedicado a Ra, trazido por Calígula, e nós temos o desenho do asterisco de Anu. Poxa, mas como esse símbolo babilônico, né? Vamos falar sumério babilônico, sumério acadiano, né? Seria o mais correto. Mas eu falo babilônico porque muitas pessoas, muitos cristãos vão assistir depois a live e eles entendem melhor a Babilônia do que a própria Suméria, né? Porque Suméria nem é ensinado na escola. Esse símbolo que o pessoal faz da elite é um símbolo que vem da Igreja Católica. E olha só, quando fala a palavra os Illuminatis, você sabe a origem dos Illuminatis? A palavra Illuminatis é plural de Illuminato. Quem que recebia esse nome, Illuminato? Eram os batizados no início do cristianismo. Eram chamados de Illuminato. O grupo desses batizados era Illuminatis. E o fundador dos Illuminatis era um jesuíta. E olha só aparecendo na nota de dólar, então, o olho da providência, que está por toda a Igreja Católica. Ah, mas foram os maçons que colocaram. Nananina, não. Esse símbolo é muito antigo, o olho da providência. Procure, pesquise. O olho que tudo vê não tem origem nos Illuminatis. O olho que tudo vê não tem origem na maçonaria. Ele tem origem na Igreja Católica. Santos católicos, né? Você nunca se perguntou o que são os santos, né? Os santos, muito fácil. Os santos representam o próprio sincretismo. O que são os santos? São os deuses menores. Toda religião antiga tinha os deuses menores, que eram os deuses que interferiam, que intercediam pelas pessoas perante aos deuses maiores, mais poderosos. Esses são os santos. A Trindade também é uma ideia sincrética. E por quê? Porque Roma tinha uma trindade. Inclusive, essa trindade era representada em templos. Júpiter, Juno e Minerva formavam a trindade romana, a Santíssima Trindade Romana. Osíris, Ísis e Horus representavam a Santíssima Trindade Egípcia. E principalmente, uma ideia muito parecida com a que foi colocada pela Igreja Católica é a da religião védica indiana. A trindade Brahma, Vishnu, Shiva.
E temos vários exemplos. Mais uma vez, nós vemos a data de nascimento, 25 de dezembro, o sol, o peixe, são muitas coisas. Até a trindade, porque era mais fácil você convencer a população de uma trindade do que de um Deus único. Então vamos colocar uma trindade, porque nós precisamos, nesse concílio de Nicéia, institucionalizar uma religião para todas as pessoas do império. É isso que eu estou dizendo. Então ela tem que ter tudo. De uma forma que dê para colocar tudo sem que as pessoas percebam muito bem e que só sigam aquilo, sem pensar. Agora, o que não tem explicação nenhuma é a sala Paulo VI, que foi feita na década de 70, e o Papa vai lá como se nada tivesse acontecendo, que é uma sala em formato de serpente e Jesus saindo da cabeça de Bafomé. Sim, o Bafomé dos Templários, o Bafomé da maçonaria, o Bafomé dos magos, saindo aí da cabeça do Bafomé, o Jesus bizarro. Uma escultura, essa sim, que eu considero de um mau gosto tremendo, né? E de uma energia terrível, uma coisa horrível mesmo. Eu não tenho nem palavras, eu não sei como esses sacerdotes conseguem ficar abaixo dessa escultura. Bom, eles conseguem viver num cemitério, né? Eu acho que fica fácil para eles lidarem com esse tipo de energia. Você está vendo ali os cardeais, o Papa e tal, com essa coisa monstruosa, né? Essa representação de Jesus saindo da cabeça de Bafomé. Mas isso também representa uma ligação, que eles querem ligar Jesus aqui, uma vertente da Igreja Católica, querendo ligar Jesus ao submundo, ao intraterreno. Mas é uma escultura que ofende, né, os fiéis, etc. Uma coisa horrorosa. É uma coisa bizarra, que deveria ser retirada. Se isso aqui fosse para o bem, não estaria lá. Mas calma que tem mais. Aí a sala Paulo VI. A sala Paulo VI, ela tem o formato de uma serpente. Foi construída na década de 70. E onde está o Jesus bizarro é na boca da serpente, cara. Tá vendo os dentes da serpente? E na boca da serpente está Jesus, que é Deus para os fiéis católicos. Deus. E os fiéis vão lá, ó, ficam na sala Paulo VI, lá tem freiras, aqui dá para ver, olhando para o Jesus bizarro, dentro da cabeça da serpente. E sabe que os defensores têm ainda cara de pau de dizer? Que isso daqui é pareidolia. Pareidolia. Como se um artista montasse a cabeça de uma serpente. É como se ele fosse capaz de. Talvez sim, é pareidolia, mas ele fez para ser uma pareidolia de serpente. Todo mundo vê uma serpente aqui. Não tem como não ver. E isso sim é uma coisa nojenta, absurda, bizarra, né? Para todos aqueles que têm a fé em Cristo, não só os católicos. Em várias igrejas, você vai encontrar as duas chaves cruzadas. E esse, de fato, também é um símbolo muito importante do catolicismo. E acima da chave, nós vemos aqui a tiara papal, que no topo tem uma cruz. E ela tem 3 fases, como você pode ver. A fase número 1 dela pode representar 3 esferas do nosso mundo. E as chaves são as chaves do conhecimento, mas não só do conhecimento, como as chaves da terceira dimensão do mundo material, como as chaves das outras dimensões, as chaves do intra, as chaves do reino celestial e tudo mais. Quem estuda cosmologia aqui no canal sabe interpretar isso de uma forma tranquila. O Vaticano está literalmente, não é metáfora, sobre uma necrópole etrusca, depois romana, e depois eles dizem que enterraram cristãos, outras pessoas aqui, como Pedro. Tá? Eles dizem que isso aqui é parte do troféu de Gaio, que eles falam, que é o troféu de Pedro. Mas o que nós vemos na parede, para quem não estava na aula passada, isso aqui é parte da necrópole que está no subterrâneo do Vaticano. E esse aqui seria o túmulo onde Pedro está enterrado. A parte da necrópole onde Pedro está enterrado. Por isso eles dizem que construíram a igreja sobre uma necrópole, sobre um cemitério. Por isso o nome do livro, tá? O que nós vemos aqui são as cores de Roma. Nós vemos arcos etruscos, afrescos etruscos, símbolos antigos pagãos. E eles falam que esse aqui é o troféu de Gaio.
O nome certo não é túmulo de Pedro. Se chegar no Vaticano e falar, eu quero conhecer o túmulo de Pedro, ninguém sabe. Eles chamam de troféu de Gaio. Quem é Gaio? Inclusive, nós estamos refletindo muito sobre isso. E olha só, vou falar uma curiosidade para vocês. Você sabia que Pedro não chamava Pedro, né? Pedro vem de Petros, grego, que significa pedra. E em latim vai ficar Petrus com U. Em grego, Petrus com O. Em latim, Petrus com U. Significa pedra, rocha, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Quando você vê é uma rocha, assim. Tipo de um marco, tá? O nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. O nome Pedro sequer existe em Jerusalém, ali na Galileia. Não existia esse nome Pedro. O nome era Simão. E Simão não significava pedra. O Simão significava aquele que ouve. Ora, quem é Pedro? Se Pedro sequer é do idioma da Galileia. Dizem que se falava naquela época lá o aramaico. Peraí, a pessoa nascida na Galileia chamava Pedro? Não, chamava Simão. Em nenhum momento ele se chamou Pedro. Será que Pedro é referência a essa pedra? Agora a pergunta que fica aqui no fim dessa live é: quem está enterrado aqui, cara? Neste túmulo monumental. Quem é Gaio? Procurem, o nome disso aqui é Troféu de Gaio. Quem é Gaio? Gaio pode ser Gaio Júlio César, por exemplo? Gaio é Caio, Gaio. Quem é Gaio?